Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula aqui no Portal Bernoulli, ela vai ser do setor A, tá bom? E eu tô gravando esse vídeo para vocês para mostrar a explicação. Vocês vão pegar o livro de vocês, o 2, e vão abrir na página... Aqui na página 6. Começa na página 6 aqui, tá bom? A gente vai estudar hoje fator comum e evidência, tá bom? E a gente vai estudar hoje o método de fatoração por agrupamento. Então, o que esses dois métodos fazem? Que está na página 8. Qual a importância de estudar esses dois métodos? Esses dois métodos, necessariamente, eles vão ser utilizados para transformar a soma e uma subtração em um produto, certo? Então, esse método vai servir para transformar a soma ou a subtração em um produto, porque através do produto a gente pode fazer algumas simplificações matemáticas, como cancelar, cortar, dividir, tá bom? Então, eu já expliquei isso aqui bem no início do ano para vocês, em uma revisão, porque esse aqui é assunto do 8º ano também. Então, lá na página 6, frente a 3, tá bom? O primeiro assunto de hoje é fator comum e evidência. E eu fui e coloquei aqui alguns exemplos, tá? Olha aqui, eu tenho AX mais AY. Qual o fator comum que eu tenho aqui? É o A. Então, eu vou colocar ele em evidência, sozinho. Quando eu fiz isso, sobrou o X e sobrou o quê? O Y. Por quê? Quando eu coloquei o A em evidência, vamos pensar assim, eu tirei o A desse termo, ficou o X. Tirei o A desse termo, ficou só o Y. Tá bom? Então, como que eu posso saber se está correto ou não? Se você fizer a propriedade distributiva, vai voltar lá para cima? A vezes x é ax, a vezes y é ay. Volta. Aqui no exemplo 2, eu tenho 2abc mais 3abx. Tá vendo que eu tenho a soma? E vou transformar isso aqui em um produto, ó. Qual o fator comum que eu tenho aqui? Eu tenho A, B e eu tenho AB, então coloco ele em evidência. Se eu tenho 2ABC e tirei AB, sobrou BC, certo? Se eu tenho 3ABX, tirei AB, sobrou 3X. Transformei essa soma em um produto. Aqui, exemplo 3, eu tenho A quadrado B, 3A ao cubo B quadrado, menos 7A quarta B ao cubo. Se você reparar, você tem o A e B, que são fator comum. Só o que acontece? Aqui eu tenho A quadrado, A ao cubo, B elevado ao quadrado, B elevado ao cubo. A regra é sempre pegar o de menor expoente. Então você vem aqui, ó, o de menor expoente aqui, ó, é o A quadrado. Então você coloca aqui. E o B de menor expoente, o B de menor expoente é o B, ó, tá aqui. Então pega a variável de menor expoente. Então vamos lá. Tem 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3 termos. Tem que aparecer 3 termos aqui dentro também. Então, se eu tinha A quadrado B e tirei A quadrado B, sobrou só o que estava na frente dele, que não precisa aparecer, que é 1, certo? Se eu tenho 3A ao cubo B quadrado e tirei A quadrado B, sobrou 3 aqui dentro. Vamos pensar assim, eu tinha A ao cubo, tirei A quadrado, sobrou um A aqui dentro. Eu tinha B elevado ao quadrado, tirei B, sobrou B. Menos, eu tinha 7A quarta B ao cubo, o que acontece? O 7 continua, porque ele não foi lá para fora, tá? Eu tinha A elevado à quarta, tirei A quadrado, sobrou A quadrado. Eu tinha B elevado ao cubo, tirei B, sobrou B quadrado. Quer saber se está certo ou não? Faz a propriedade distributiva, ó, com cada termo desse aqui e vê se volta aqui para cima. E o último caso é quando eu tenho um divisor comum entre os dois números que estão aqui na frente. Por que eu não fiz aqui no 2 e no 3? Porque 2 e 3 não tem divisor comum. Então, o 24 e o 36 têm divisor comum. E aí você sempre tem que pegar o MDC desses valores. Como tira o MDC? É bem fácil. E é bem parecido com aquilo que a gente tira o MMC.
Então, pega o 24 e o 36, coloca e vai dividindo. 24 por 2, 12. 36 por 2, 18. 12 por 2, 6. 18 por 2, 9. Aí, 3 por 3, 9 por 3 dá 1, dá 3. E 3 por 3 dá 1. Como que eu vou fazer no MDC? Você vai ver e observar quando que o nosso número primo dividiu os dois números ao mesmo tempo. Então, o 2 dividiu o 36 e o 24 ao mesmo tempo. Então, coloca ele reservado aqui. O 2 dividiu o 12 e o 18. Coloca reservado aqui. O 2 não dividiu o 9, só dividiu o 6. Então, não traz ele para cá. O 3 dividiu o 3 e o 9. Sim, então coloca ele aqui. E o 3 aqui só dividiu o 3, não dividiu o 1. Então, o MDC vai ser a multiplicação desses caras que dividiram ao mesmo tempo, tanto o 24 e o 36, tanto o 12 e o 18, tanto o 3 e o 9. Essa multiplicação dá 12. Então, quem você vai colocar como fator comum em evidência? Vai ser o MDC deles, que é o 12. Aí vamos para as variáveis. Pega o x de menor expoente e o y de menor expoente. Está aqui. Aí o que você vai fazer? Vamos lá. 24 dividido por 12 é 2. Certo? Y à quarta dividido por y à terceira. Eu tenho 4 aqui, 3, sobrou 1. Y à terceira dividido por y ao quadrado. Eu tenho a terceira aqui, eu tenho elevado a 2, sobrou 1 também. E aqui, 36 dividido por 12 é 3. E eu tenho y à terceira, x à terceira mais y ao quadrado, e tirei x à terceira mais y ao quadrado. Se eu tirei, ó, aqui só ficou o quê? O 3. Porque eu tinha esse termo e ele veio para cá, então ficou só o nosso 3. Então, isso aí é o nosso fator comum em evidência. Agora, vamos lá para o método de agrupamento. O que serve o método de agrupamento? Transformar a soma e a subtração em um produto. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, exemplo 1. Eu tenho mais, aqui uma soma. Só se você reparar, eu não tenho fator comum em todos, ó. Eu não tenho fator comum em todos os termos, eu tenho 4 termos aqui, ó. Eu não tenho fator comum em todos, eu tenho x aqui, eu tenho y, eu tenho a e a, b e b. Eu não tenho fator comum em todos, mas eu posso fazer assim, ó. Quando possível, tá? Não é toda vez que vai ser possível, não. Qual é o fator comum desses dois primeiros aqui? É o x. Então, coloca ele em evidência. Sobrou o que? O a e o b. Qual o fator comum desses dois últimos? O y. Sobrou o que? O a e o b. Se eu reparar, eu tinha 4 termos, agora eu tenho 2 termos. Certo? Aí o que acontece? Eu tenho A mais B. Vou colocar ele em evidência. Eu escrevo como um só. A mais B. 2 termos vai se tornar apenas 1. Sobrou o quê? Sobrou o X, o mais e o Y. Está aqui a soma transformada em um produto. Exemplo 2, ó. Eu tenho 6x quadrado, 6x quadrado mais 2x. Eu tenho 9ax, 3a. Esses 3 termos aqui, tudo bem que eles têm o mesmo fator comum. Os 3, mas esse aqui não tem, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Esses 3 termos têm o x como fator comum, mas esses 3a não tem. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar colocar fator comum em evidência nesses 2 primeiros. Eu tenho aqui 2 números que têm um divisor comum, que é o 2. É o MDC. Precisa fazer desses números pequenos? Não, mas se quiser pode. Mas aqui você pode observar que o único número que divide os dois ao mesmo tempo é o 2. Qual é outro fator comum agora nas variáveis? O x. Está aqui. Tá bom? X de menor expoente. Então vamos lá. 6 dividido por 2 é 3. Eu tenho x quadrado dividido por x. Você tem 2 aqui e 1 aqui. Sobra 1. Tá bom? Eu tenho 2x. Tirei 2x. Sobra o quê? Sobra 1, porque 2x dividido por 2x é o quê? 1. Agora vamos colocar fator comum em evidência nesses dois aqui. O 9 e o 3 têm um divisor comum, que é o 3. E eu tenho o a, que é fator comum em evidência nos dois. Então, eu coloquei a vezes 3, tá? 9 que divide 3 é 3, certo?
eu tenho 9AX, tiro 3A, o que acontece? Eu tirei esse A, ele se cortou. Ficou só o quê? O 3x. E eu tenho 3A e tiro 3A, sobra o quê? 1. Então, se você reparar, dentro do parênteses eu tenho o mesmo valor. Somente quando eu tenho o mesmo valor eu posso fazer isso. Esses dois vão se tornar apenas 1, vou colocar aqui como fator comum em evidência, vezes, vamos ver o que sobrou, 2x menos 3A. Então é isso aí que é a explicação hoje dos deveres.